Olá, bem-vindos. Estamos aqui com a gravação do trabalho da última aula, cujo assunto foi atitude acadêmica. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos e vamos aqui tocar esse trabalho. Os nossos objetivos, como sempre, conscientizar, 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 sensibilizar e que vocês façam registro disso. É para que mais adiante vocês possam o quê? Aperfeiçoar minimamente isso que está sendo recebido por vocês. O desafio maior considero que é trabalharmos consciência. Então, conscientizar e sensibilizar. Não é? Do que? Desse lugar acadêmico que nós estamos. Deixando claro aqui, quando a gente fala de academia nessa situação, é sobre o terceiro grau. Para algumas escolas se chama o ensino superior de terceiro grau ou o ensino universitário. É esse lugar, é essa consciência, é esse acadêmico. Não estou falando da academia do Oscar, não estou falando da academia para preparo físico. Não, estamos falando aqui do ensino superior, para deixar bem claro e não termos aí confusão em relação a esse termo. Então, somos privilegiados. Somos uma pequena parcela da população que consegue. E nesse lugar onde nós somos privilegiados, a gente precisa tomar o cuidado de bem ocupar e de bem realizar esse trabalho acadêmico que aqui nós estamos tentando realizar. Uma pequena parcela da população consegue. Trazendo aí dados da PNAD de 2023, a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, que o IBGE faz com regularidade, nós somos o quê? 9,9 milhões de acadêmicos no Brasil, pessoas que ingressaram aí no ensino superior. Isso representa 4,9% da população, não chega nem a 5%. E para piorar essa situação, quem é que termina a graduação? 50%. Então, menos de 10 milhões de brasileiros, daqui 2, 3, 4, 5 anos, estarão formados. O que aconteceu no meu caso? Quando eu ingressei, nós éramos 160 estudantes tentando ser professores de matemática. Na minha colação de grau, 4 anos depois, nós tínhamos o quê? 80 estudantes apenas, foi exatamente 50%. Vamos aqui nos desafiar para conseguir muito mais do que isso. Que cada um de vocês aí tem a meta de concluir com sucesso, concluir bem, né, essa etapa da vida de vocês. E que se sintam estimulados a continuá-la da melhor forma possível. Então, vocês são o quê? Menos do que 5% da população. Um bando de privilegiados. E que a gente possa ter na Faculdade Flamingo uma taxa de aprovação muito maior do que 50%. Que cada um de vocês aí possa se planejar para bem realizar todo esse trabalho, seja qual curso vocês estiverem aí realizando. Gente, não somos vendedores de ilusão. Não é dinheiro. Não é? Estar na academia, estar concluindo o ensino superior, não traz e não enriquece pessoas. Mas o que a gente pode aqui prometer?
é empregabilidade e realização. Vou falar para vocês da minha experiência pessoal, como eu falei na sala de aula. Estávamos lá no meu início de carreira, quando eu já estava na faculdade, 11 pessoas. Eu aprendi o serviço de 10. Eu era, naquela equipe, o mais novo. E o que aconteceu? Depois de 20 dias, aprendendo o serviço dos outros 10 colegas, eu passei a ser o encarregado daquela turma. E por quê? Por causa da minha formação. Eu era o único que estava na faculdade. Eu não tinha nem concluído, eu estava no terceiro ano da faculdade. O Armando, que era um colega aí que estava muito bem gabaritado e com experiência de poder ser o coordenador daquela turma, ele ficou muito pé da vida, porque no natural da experiência, ele seria o encarregado. Mas ele me ensinou o serviço e 20 dias depois eu era o chefe dele. Mas o que acontecia com o Armando? Armando, o que ele estava tentando estudar? Ele estava tentando ser piloto. E dentro do plano corporativo, onde nós estamos trabalhando, não é, o ser piloto não seria algo que estaria agregando valor. No meu caso, fazendo matemática, aquilo agregava valor. Então, isso me habilitou a estar naquele lugar. Agora, com certeza, a gente precisa cuidar para manter o lugar. Uma coisa é essa porta se abrir e outra coisa é a gente se manter naquele lugar. Então, foi possível, depois de 20 dias, estar gerindo lá uma equipe de mais quase 10 pessoas, né? 10 pessoas exatamente, comigo 11, ok? Virando a página aí. Vamos lá. Só que é importante na consciência de sermos aí acadêmicos, temos aí responsabilidades. Uma primeira que eu tento destacar aqui é somos perseguidores da formação integral. Do Ipsos, né, essa palavra que eu inventei, que tenta trazer para nossas vidas o conhecer-se a ti mesmo, mas de forma holística, de forma integral. E algo que é recente na minha vida, começou aí no mês passado, final do mês passado, é a formação permanente. Então, isso é muito claro para mim agora que eu não devo parar de estudar, seja qual idade for. Eu estou agora fazendo o MBA, eu tenho especializações, eu tenho cursos de qualificação, eu tenho cursos de extensão, e a gente vai o quê? Se aprimorando para que a gente possa estar nessa formação permanente. Afinal, aqui, ninguém é perfeito, ninguém está aí no estado de nirvana, não está no estado assim de luminosidade, né? Não está no estado de santidade. Então a gente precisa o quê? No desafio de Jorge Steiner, aquele espanhol que foi apresentado para mim pelo Antônio Nova lá em 21 de agosto do ano passado, é o desafio para que a gente forme o humano. Se a gente olha ao nosso entorno, será que a gente pode falar que o humano está formado? Na minha opinião, não. Então a gente precisa o quê? Buscar esse ser inteiro, essa formação permanente e desenvolver a consciência, ver e rever assuntos que nós consideramos importantes, buscar esse aperfeiçoamento, buscar clareza em tudo que a gente faz e sermos corajosos aí de continuar. Eu anunciei na semana passada, anunciei nessa palestra que eu já escolhi o meu próximo curso de pós-graduação. Então, terminando esse MBA que eu estou fazendo agora, eu quero continuar estudando e vou me inscrever aí num curso de Ciências Sociais para o ano que vem, se Deus quiser.
se minha saúde permitir, mas a minha disposição é que sim, que a gente vai fazer esse trabalho aí. E a gente, dessa forma, quer incentivar vocês. Então, vocês estão nesse lugar e a gente deve buscar isso. Então, vocês, olhando para trás, vão lembrar de colegas que falaram assim: ah, eu nunca mais quero voltar a estudar. Concluíram lá o terceiro ano do ensino médio e não querem mais voltar a estudar. Isso atrofia, né, esse ser humano que nós somos. Então, para que esse ser humano que nós somos não seja atrofiado, a gente precisa o quê? Estar em formação constante, em formação permanente. Formar esse humano sempre, porque ninguém aí conseguiu clareza de tudo, ninguém conseguiu aí é, estar no estado de perfeição. Só para deixar claro, e trazendo essa frase que eu sempre trago em todas as aulas, desde 2008, nosso olhar para a realidade é sempre enevoado. É uma frase de Vygotsky. Então, ninguém conhece tudo de tudo. Eu conheço algumas coisas, e dessas coisas que eu conheço, eu tento trazer aí para vocês. Quando eu falo para vocês de formação permanente, esse conceito de formação permanente chegou na minha vida no final de fevereiro desse ano. Então é muito recente, mas isso grudou com algumas ideias que eu já estava tentando desenvolver e eu estava percebendo, e esse deve ser o nosso desafio, estarmos em permanente formação, para que esse olhar para a realidade ele seja cada vez mais ampliado, que a gente possa perceber no nosso caminhar cada vez mais e mais detalhes dessa realidade. A gente não pode estar aqui no ensino superior e de repente alguém jogar na nossa cara e falar assim: nem parece que você está fazendo uma faculdade. A gente precisa o quê? Se desafiar e mostrar naquele lugar onde nós estamos que a gente tem minimamente um estudo. E não é vergonhoso a gente falar assim, eu não sei. A gente precisa o quê? Estar se desafiando para ser curioso e aprender, buscar aprendizados. Vamos lá. Gente, as rotinas, na tentativa de ampliar o olhar. Quando eu trago para as minhas aulas as rotinas de autoconhecimento, autocuidado, autocompaixão, autoavaliação, é nesse sentido mesmo, de nos formarmos de forma integral. Eu preciso saber como eu sou. Eu preciso me conhecer, como eu respiro na primeira abordagem que eu falei para vocês. Depois, como eu aprendo, o que é mais fácil de eu fazer para que eu aprenda. Eu preciso conhecer isso. Eu preciso conhecer, de repente, a minha postura. Quando eu conversei com vocês agora nessa sexta-feira, seria o quê? Uma observação da nossa postura. Muitas vezes, se a gente não se conhece e uma determinada postura, ao sentar, ao deitar, ao descansar, ela pode estar o quê? Trazendo microlesões a longo prazo. E de repente a gente vai falar que é um problema A, um problema B. Mas a gente, por não se conhecer, a gente está o quê? É, nos machucando todos os dias. Então a gente precisa ter cuidado da forma que a gente senta, da forma que a gente respira, não é? Da forma que a gente aprende, da forma que a gente descansa. Tudo isso precisa o quê? Estar no nosso radar. E afinal, a gente precisa o quê? Ter autocompaixão, esse amor próprio. É fundamental que a gente se goste, né? Que a gente faça as coisas para que realmente a gente se sinta realizado. E para tudo isso que a gente faz, a gente precisa estar buscando o quê? Avaliar, né? Será que isso que eu estou fazendo agora, ele pode ser potencializado de alguma forma? Com certeza sim. Que eu falei para vocês, quando eu aplico uma aula uma segunda vez, eu não consigo dar a mesma aula. Essa segunda aula, ela é um pouquinho melhor,
minimamente melhor? Sim, mas ela é um pouco melhor do que a primeira aula que eu dei. Essa palestra, a faculdade tem me solicitado, esse bate-papo aqui, a faculdade tem me solicitado já há alguns anos. Vocês vão encontrar no YouTube uma outra versão. Essa daqui agora é a mais atual, é a de 2025. Vocês vão ver, comparando um trabalho de atitude acadêmica anterior e esse, que já existe aí um upgrade, porque no rio da minha vida, na água viva do rio da minha vida, muitos aprendizados aconteceram e eu quero continuar aprendendo, né? E preciso continuar avaliando o que eu faço para melhorar o que eu faço. Essa é a ideia. E é isso que a gente deve estar perseguindo, principalmente sendo acadêmico. Gente, eu vou falar de competências. E vou ser bem chato agora. Eu pensei, eu não falei isso na classe, mas se eu não tenho um desses recursos, eu ainda não tenho competência. E eh, vocês não vão gostar, mas se eu não tenho um desses recursos, na verdade eu sou um incompetente. Essa é a realidade. Se eu estou construindo competências, eu preciso ter todos esses recursos. Então, a gente, em geral, tem a informação, mas a gente precisa saber o que fazer com ela. Informação é um recurso valioso. Nos anos 70, teve até muitas correntes de pessoas dizendo que eh, aquele que fosse o detentor da informação, ele seria o dono do poder. Mas não foi isso que se realizou, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, ela já tem várias décadas. O que a gente conhece hoje é uma versão mais atualizada, mais potencializada da inteligência artificial. Mas o que que ela faz? Ela manipula informações. E quando ela manipula informações, é de maneira burra, né? Não significa que é da maneira certa. A gente não tem esse acertar 100%. Aí nós precisamos ser aquelas pessoas que vamos depurar, curar aquela informação para que a gente possa transformar a informação em conhecimento. Então, isso é o segundo passo, é o segundo recurso. Eu tenho a informação e eu transformo o quê? Essa informação em conhecimento. E no terceiro passo, a gente precisa o quê? Agregar habilidades para aquela informação e aquele conhecimento que eu tenho. Então, uma habilidade de ser ágil, uma habilidade de ser veloz, uma habilidade de ser ligeiro. De repente, se fosse uma habilidade, um conhecimento de cálculo, se eu consigo fazer esse cálculo rapidamente, eu tenho uma vantagem. Mas não são só essas habilidades. Eu preciso ter habilidade de bem ler, habilidade de bem compreender, habilidade de bem interpretar, né? Isso são o que? Habilidades que a gente agrega à informação e ao conhecimento, para que a gente possa estar se desenvolvendo. E com isso, a gente vai o quê? Valorizando isso que a gente está fazendo. E também a gente precisa ter a atitude de valorar isso que nós estamos fazendo. De repente, o Shizu falou de autocompaixão. Isso é bobagem, né? Eu não dou valor nenhum para isso. Sim, eu respeito, pode acontecer, mas no mínimo eu solicito que vocês reflitam sobre, para que de repente vocês possam estar encontrando aí um pedacinho que possa o quê? Agregar valor na vida de vocês, né? E vocês possam ter esse recurso na vida de vocês para além do recurso da informação, para além do recurso do conhecimento, para além do recurso das habilidades, ter o recurso do valor. E com isso, a gente tem o quê? A atitude transformada. O pessoal vai perceber que a gente, em relação a uma situação A, B ou C, a gente tem aí uma atitude que está melhorada, potencializada, se aperfeiçoou. Então, se eu consigo esses 5 níveis, aí eu posso falar que eu tenho competência
para tratar de porcentagem, por exemplo. Eu tenho competência para tratar de relações, por exemplo. E assim por diante. Existem N campos. Quando eu coloco ciências sociais para um trabalho para o ano que vem, cientista social, eu acho que estou no nível zero. E aí eu preciso o quê? Estudar. É algo que me intriga, é algo que me desperta a curiosidade e que eu considero que eu preciso aperfeiçoar na minha vida. Então, em relação às ciências sociais, eu posso dizer que eu sou incompetente. Acho que malemar eu tenho informação, eu tenho algumas informações, e aí, será que essas informações que eu tenho, eu posso falar que isso é conhecimento das ciências sociais? Eu acredito que não. Então a gente precisa o quê? Se desenvolver, formação permanente sempre. E isso é o que eu vou estar tentando fazer, e isso com certeza, na minha opinião, mesmo sendo professor de matemática, que vai acontecer? Vai potencializar toda a minha ação para o aprendizado da matemática por todos no meu redor. Então, quem que é o pai dessa criança? É Philippe Perrenot. Então, ele é o pai dessa criança que, no início dos anos 80, ele tem a certeza que a humanidade estava sendo o quê? Incompetente, porque a educação no mundo não estava construindo competências. E a gente precisa perseguir isso. E isso passou a instigar a educação no mundo dos anos 80 para cá. E hoje ainda é motivo de confusão. Tem pessoas que consideram que para ser competente eu não preciso disso tudo. Tem gente que tem aí a definição da engenharia de competência, a definição jurídica da competência, mas na verdade, quem que é o pai da criança? Na Gênese, quem que a gente deve buscar? Philippe Perrenot. Na bibliografia dos livros, que não são poucos, de Philippe Perrenot, é que a gente vai encontrar competência. E em 2017, a competência na definição de Philippe Perrenot, ela entra, né, na legislação brasileira. Nós, quando buscamos como objetivo maior dentro da educação no Brasil a formação integral, então a gente precisa construir competência na nossa realidade. Isso deve ser perseguido. E quando a gente fala de um capítulo da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nesse capítulo a gente tem as bases nacionais curriculares comuns que devem ser perseguidas por todos os estados no Brasil e o Distrito Federal, repetindo a nossa base nacional curricular comum, que deve ser perseguida por todos os estados no Brasil e o Distrito Federal. São 10 competências. Uma delas, por exemplo, é a competência tecnológica. Será que sobre tecnologia eu tenho informação, eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, eu valorizo e tenho uma atitude frente à tecnologia? Uma outra competência geral. Vocês têm aí um dos vídeos que a gente subiu que falam das 10, né? Por exemplo, a competência socioemocional. Será que eu tenho informação suficiente sobre a competência socioemocional? Será que realmente eu consigo me relacionar bem com as pessoas? Eu tenho conhecimento, eu sou hábil aí em utilizar as competências socioemocionais, eu valorizo essas competências de forma adequada, tenho uma atitude correta em relação a ela. Então, para falar das 10 competências, a gente pode, são 10 competências que a gente precisa estar desenvolvendo na base comum curricular para a educação básica no Brasil. Então, isso todo mundo deve estar tentando perseguir.
Em tese, quem saiu do ensino básico, terminou lá o terceira série do ensino médio, deveria ter minimamente as 10 competências trabalhadas na sua formação. Mas a gente sabe que isso ainda não acontece. E a gente tem colegas professores que consideram que construção de competências não é competência do professor. Então, existe essa discussão também. Mas eu considero e eu faço o que defesa de que nós devemos perseguir. E principalmente na academia, nesse lugar onde nós estamos, no terceiro grau. No terceiro grau, a gente precisa desenvolver competências. Virando a página. A gente precisa o quê? Desenvolver a nossa autonomia. Eu não posso ser uma pessoa que fica dependente. A gente precisa ter uma autonomia mínima por aí, em relação aos argumentos que a gente tem. Será que eu consigo argumentar bem? Será que um argumento é o suficiente? Dois argumentos são suficientes? Ou qual repertório que eu tenho de argumentação para sustentar aquilo que eu acredito? Então, eu preciso, por exemplo, desenvolver a competência leitora. A gente precisa ter minimamente aí informações e conhecimento sobre os ramos do conhecimento que a gente quer se aprofundar, quer estudar. E no terceiro degrau, saber inferir. Então, é ler aquilo que não está escrito. Então, por que que esse autor fala de situação política A, mas ele não aborda o pedaço B? Então, ele está puxando a sardinha para o pedaço A. E será que só existe o pedaço A e o pedaço B? Ah, não está faltando o pedaço C e o pedaço D? Se a gente olhar aí a realidade do que está acontecendo na Alemanha agora, depois das últimas eleições, a gente tem aí um partido que ganhou, e esse partido que ganhou, ele não tem hegemonia, ele não é predominante, ele precisa fazer diversas parcerias. E quando a gente fala dessas diversas parcerias, ele está se somando com outras correntes partidárias dentro da Alemanha também. Então não é uma corrente só. Então existe aí uma soma de soluções para que a gente possa estar se desenvolvendo. Então não adianta falar só de A, não adianta só falar de B. E se alguém fala só de A, por que que ele não fala de B? Se ele só fala de B, por que que ele não fala de A? Né? E isso para simplificar, porque as faces não são só duas. Eu falei no bate-papo que a moeda não tem duas faces apenas. A moeda tem cara, tem coroa, mas ela tem a borda. E se a gente observa a borda, de repente a borda da moeda tem muito mais detalhes do que a face A ou a face B. Então a gente precisa conhecer o nosso assunto de forma mais completa possível. E tem conceitos que a gente precisa o quê? Implodir. Então, sem ser político, quando entrou o assunto, eu estou repetindo ele pela terceira vez, o assunto da Terra plana na minha vida em 2018, então a gente tinha lá um colega professor que de repente ele fazia a defesa da Terra plana, ele mostrava vídeos sobre a Terra plana, mas a gente foi o quê? Desconstruindo toda aquela informação. Erástones, há 23 séculos passados, mostrou para a humanidade que a Terra era redonda. E a gente tem N argumentos aí na geografia, na astronomia, na astrologia, na física. Então a gente precisa o quê?
ter todos esses dados para que a gente tenha essa informação e a segurança da Terra redonda. E a gente, pensando em 2018, 600 alunos numa escola debatendo a Terra plana, na minha opinião, aquilo foi um retrocesso. A gente poderia estar avançando em alguma outra informação e a gente ainda teve que voltar numa informação de 23 séculos atrás e reconstruí-la nas nossas vidas. Então, a informação da Terra plana, ela deveria ter sido implodida há muito tempo. E se nós somos acadêmicos, a gente precisa analisar e decidir. Então, isso são as dimensões para que a gente possa sentir que a nossa autonomia ela está desenvolvida. Virando a página aí. O acadêmico, ele faz ciência. A gente precisa aí de outra forma falando, que a gente constrói o ponto e o contraponto. A gente coloca isso numa balança. E existe aí aquelas possibilidades de talvez. E para que a gente possa ter segurança no ponto, ter segurança no contraponto, a gente precisa estudar. Quando a gente pesquisa, a gente garimpa informação, busca informação de forma correta, né? Se a gente fosse um empreendedor, eu preciso informações do meu mercado concorrente, preciso ter informações do mercado fornecedor, preciso ter informações do meu mercado consumidor. São pesquisas que a gente precisa realizar, garimpar e, de repente, laborar, trabalhar da melhor forma para que isso agregue valor para tudo que a gente faz. Quando a gente faz ciência, eu não estou fazendo ciências para um só ou para alguns. A gente está pensando no benefício de muitos, de preferência, benefícios de todos. A gente está pensando o quê? No bem comum. Um pesquisador, ele tem um problema. Eu falei para vocês que estamos na academia, estamos no terceiro grau, no mundo todo, estar na academia, estar no terceiro grau, estar numa faculdade ou numa universidade, nós deveríamos estar contribuindo para que soluções fossem encontradas para a realidade onde a gente vive. A gente sabe de soluções que são encontradas por estudantes do ensino básico. Um professor, uma professora que consegue trabalhar minimamente a ciência, mesmo que seja no ensino básico, ela está fazendo uma contribuição para a sociedade, para soluções de um produto A, de um produto B, e vai fazer muito bem para muitos ou para todos. E a academia, nós precisamos o quê? Trabalhar nesse sentido. Um problema que eu lancei num dos vídeos que a gente perseguiu e propôs aqui no início dessa conversa aqui. Por que a gente não conseguiu ainda formar o humano? Isso é um problema de pesquisa. E quais são o quê? As possibilidades. Eu preciso buscar informação, preciso pesquisar, preciso garimpar e de repente, o que eu estou fazendo, não é, para que esse problema ele seja atacado, seja minimizado. Eu tenho, enquanto acadêmico, essa responsabilidade. E isso seria bom para todos. A gente não deve estar naquele campo e dizendo que nós somos humanos e erramos mesmo. Não, nós somos humanos e a gente tem a capacidade de se aperfeiçoar. E a gente deve estar buscando o quê? Esse aperfeiçoamento. Essa formação permanente para sermos minimamente melhores que ontem. Então, o acadêmico faz ciência. E a gente precisa o quê?
trabalhar dessa forma. A gente não pode aceitar uma informação e, de repente, multiplicar essa informação só porque a gente gosta dela. A gente precisa o quê? Confirmar o que aquela informação nos traz é um ponto. Será que para aquela informação existe um contraponto? Será que para aquela informação não tem um talvez? Então, para que isso seja realizado, eu preciso, se eu tenho ponto, eu preciso pesquisar o contraponto. E, de repente, quando a gente pesquisa, a gente precisa garimpar da melhor forma. E se a gente consegue ampliar parcerias, mais de uma pessoa fazendo isso, um grupo de pessoas fazendo isso, o que que acontece? Todo mundo ganha. E isso é bom para o bem comum, é bom para todos. Gente, o maior parceiro, é, não querendo puxar a sardinha, mas vocês estão já na academia pela Faculdade Flamingo. Né? Então, vocês ingressaram. Agora é contribuir para que essa qualidade de tudo que a gente faz possa estar sendo potencializada. Né? Então, vocês têm aí, por esse trabalho da Faculdade Flamingo, um grupo de professores toda semana, né, trabalhando aí competências com vocês. Eles são parceiros de vocês, que sejam parceiros de vocês para muito tempo. E eu consigo a colação de grau, desse grau onde eu estou. Mas, como eu falei, se a formação é permanente, eu preciso buscar o quê? Uma extensão daquilo que eu faço, uma pós-graduação daquilo que eu faço, uma especialização daquilo que eu faço. E a gente vai o quê? Se tornando melhor. De repente eu posso ter um ampliar desse olhar. Então eu posso, além dessa área de conhecimento que eu trabalho, eu posso buscar uma outra área de conhecimento para fazer esse desenvolvimento integral melhor. E se vocês olharem aí o hall de cursos da Flamingo, vocês vão perceber e vocês vão encontrar essas possibilidades dentro da própria Flamingo. E essa parceria, a gente tem todo interesse que seja o quê? Aquela parceria de melhor sucesso para todas as nossas vidas. Na sexta-feira, quando a gente aplicou esse trabalho, a gente fez essa roda de conversa, a gente tem as perguntas e tem as interações. Eu gostaria que naquele dia a gente tivesse muito mais interações, muito mais pessoas perguntando, muito mais pessoas participando. E a gente ficou ali. Eu perdi a noção da hora e para mim foi muito bom. Espero que para quem tenha participado tenha sido bom também. Mas a gente vai o quê? Se encontrar em todas as aulas e a gente pode estar acrescentando um dado ou outro. Vocês podem estar confrontando, criticando tudo isso que a gente está colocando para a vida de vocês. Mas reflitam aí. Eu considero que agora, nesse lugar onde vocês estão, a Faculdade Flamingo é o maior parceiro de vocês. É onde vocês estão fazendo esse investimento de tempo e dinheiro e vocês têm aí uma convergência de um grupo de pessoas querendo o quê? Vocês muito bem profissionalmente. Esse é o interesse. Vocês muito bem profissionalmente. Então vamos lá. Então é isso. Obrigado por estarem aqui, obrigado por dedicarem esse tempo e troquem figurinhas com os seus outros colegas em relação às impressões e tudo que eles viveram e participaram naquele dia. Então, esse pedaço, ele é principalmente aí para as mulheres que participaram na sexta-feira em um outro trabalho. Aí vocês vão ter uma ciência do que aconteceu na sala do lado. E para
os rapazes que participaram desse trabalho é um rever. E vocês, mulheres, vocês, meninas, podem estar vendo e revendo também, por favor. E vamos trocando figurinha e nos ajudando. Se vocês puderem estar colocando algo aí no comentário, eu agradeço. Então, para vocês aí, ótimos trabalhos, ótimos estudos e uma, um caminhar aí para a atitude acadêmica em nossas vidas aí. Obrigado. Coragem aí, gente.